Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que vai transformar a maneira como tu estuda para concursos públicos. Se você já se sentiu sobrecarregado com a quantidade enorme de conteúdo que vem nas provas hoje em dia, esse vídeo é para você. Vou te ensinar como usar o Anki Flashcards para memorizar todo o conteúdo do teu edital. A gente vai passar por todo o processo, desde a criação e organização dos teus flashcards até as melhores técnicas de revisão ativa. Então bora para a tela do computador que eu vou te mostrar como que tudo isso funciona. Agora bora baixar o Anki e ver como que realmente funciona na prática. No teu navegador tu vai escrever apps.ankiweb.net. Daí tu seleciona download e escolhe qual que é o teu sistema operacional. Eu já tenho instalado aqui e vou abrir para você ver como que é a tela inicial do Anki. No teu caso, não vai ter nada. Eu vou até abrir outro perfil aqui para te mostrar como que o teu vai vir por padrão. O teu não vai ter nada, vai vir dessa forma. A gente tem que entender algumas coisas aqui nessa tela inicial. Primeiro, baralho é um agrupamento de flashcards. Então, um baralho ele pode ser um tópico, uma matéria, é um concurso específico ali, por exemplo, um TRT, um TJ. É aqui que você cria seus baralhos. Por exemplo, eu vou criar um da Constituição Federal, só para a gente entender como que cria um flashcard. Eu também vou abrir aqui a própria CF e pegar algum, pode ser o primeiro artigo aqui mesmo, só para a gente entender como que cria o flashcard. Para tu criar o teu flashcard, tu vai selecionar o tópico, a matéria, enfim, tu vai selecionar o baralho onde tu quer criar aquele flashcard. Depois de ter selecionado ele, tu vai clicar em adicionar. E aqui a gente tem o primeiro tipo de flashcard, que é o flashcard de pergunta e resposta. Nesse campo frente é onde vai ficar a pergunta e no campo verso é onde vai ficar a resposta. Quando tu for criar os teus flashcards, tu tem que se basear numa coisa chamada princípio da informação mínima. Que significa que tu deve dar preferência, prioridade a perguntas objetivas e respostas também objetivas. Por quê? Porque isso vai aumentar a tua velocidade de revisão e vai aumentar o teu poder de memorização, que não vai ter muita prolixidade, vai ser realmente bem objetivo. Então, vamos ver como que a gente cria o nosso primeiro flashcard de pergunta e resposta. Eu vou colar aqui aquele artigo da Constituição que eu tinha copiado, eu vou só apagar aqui coisas que não são importantes. E como que a gente pode, aplicar o princípio da informação mínima nesse caso aqui? A gente tem o primeiro artigo que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, aí elenca os fundamentos da RFB. Então, uma forma que a gente pode simplificar isso aqui é simplesmente apagar todo esse começo do artigo e digitar quais os fundamentos da República Federativa do Brasil. Pronto, a gente acabou de aplicar o princípio da informação mínima. O nosso card que antes parecia ser muito grande, agora está bem curto, está bem objetivo. A gente sabe exatamente o que aquela pergunta quer de resposta e está pronto o nosso primeiro flashcard. A gente precisa clicar nesse botão adicionar e já foi adicionado. Vou fechar aqui e, mais uma vez, quando a gente está na tela inicial, imagina que eu tenha aqui um tópico chamado, vou colocar aqui 01, direitos e deveres. Então, para você colocar um baralho dentro do outro, é só você arrastar ele para cima. Então, imagina que eu tenho aqui a matéria, pode ser direito constitucional, vai. Aí eu tenho aqui um tópico chamado direitos e deveres. Então, se tu quer estudar esse tópico específico, tu clica nele e estuda. Mas se tu quiser estudar a matéria como um todo, também pode clicar na matéria, selecionar o botão estudar agora, que tu vai estudar todos os baralhos que tem dentro daquela matéria. Vamos ver como que ficou o nosso primeiro flashcard. Como que funciona a mecânica? Primeiro é apresentado para ti uma pergunta que tu tem que responder mentalmente. Depois que tu responder mentalmente, tu vai clicar em mostrar a resposta. E aí tu vai verificar se tu conseguiu responder corretamente. Se tu tiver respondido corretamente, tu vai clicar na opção bom. Se tu tiver errado, tu vai clicar na opção de novo. Como que funciona essa dinâmica do Anki? O Anki, ele vai te mostrar com mais frequência aqueles flashcards que você continua errando. E aqueles que você acerta, ele faz um processo chamado de amadurecimento. Ou seja, quanto mais tu acerta um flashcard, mais maduro aquele card é. E, portanto, vai demorar mais tempo para tu precisar revisar ele. Lembra que quando a gente tem um mapa mental, um resumo, normalmente, quando a gente vai revisar, a gente revisa um assunto por inteiro, ou quase um tópico inteiro. Aqui no Anki não funciona dessa forma. Como a gente usa o princípio da informação mínima, perguntas e respostas objetivas, a gente consegue estudar um tópico de maneira bem específica. Então, por exemplo, você pode ser bom em poderes administrativos, mas tem
um ou outro ponto daquele assunto que tu tem dificuldade de memorizar e tu ainda não ficou bom. É nisso que entra o Anki. Ele vai bater muito em cima daquele flashcard que tu ainda não memorizou bem, que tu ainda não entendeu bem, e vai fazer com que tu memorize ele. Aqueles outros assuntos de poderes administrativos que tu já memorizou bem, cara, ele já tá se passando lá pra frente. Então tu não precisa ficar revisando toda hora o que tu já sabe bem. O Anki, ele consegue ter esse discernimento. E outra coisa, tu não precisa gerenciar nenhum controle confuso de revisão. O algoritmo do Anki é muito inteligente e ele vai fazer todo esse agendamento das tuas revisões de maneira automática, com base, mais uma vez, nos teus erros e acertos. Agora, eu vou abrir aqui o meu perfil pessoal de estudos para eu te mostrar o segundo tipo de flashcard, que é o flashcard de omissão de palavras. Eu tenho aqui, por exemplo, a lei de improbidade administrativa. Selecionei ela e clico em estudar. Aqui a gente tem um card de omissão de palavras. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é: a maioria das questões na tua prova, elas vão estar baseadas na lei seca, ou elas vão ser simplesmente um copia e cola do dispositivo legal. Então estudar a lei seca é muito importante. E como que normalmente o pessoal faz? Eles têm ali uma quantidade de artigos que eles precisam revisar por dia, enfim, depende de como a pessoa controla isso. E daí ela abre a lei no site do Planalto, ou ela tem os artigos ali num resumo dela. Normalmente o pessoal estuda lei seca apenas relendo. Isso pode implicar algumas coisas. Com certeza em algum momento você vai aprender aquele dispositivo e vai conseguir memorizar os pontos importantes, mas no começo isso pode causar um problema, que é aquele conteúdo parecer familiar para você. Então, ser familiar não é a mesma coisa que estar memorizado. Quando você vai ler lei seca, às vezes você pode ler um artigo na prova e pensar: nossa, eu já vi isso, eu já li isso, eu lembro disso, mas você não lembra exatamente quais os pontos específicos daquele artigo que a banca está trocando ou está colocando informações diferentes. Por isso que reler pode até funcionar, vai demorar mais tempo, mas existe uma maneira de você estudar lei seca que é mais eficiente, que é o estudo com o card de omissão de palavras. Eu não conheço outra forma de estudar lei seca que seja tão eficiente na questão de memorização, de entender de fato o que aquele dispositivo legal está te falando, senão o card de omissão de palavras. Porque a gente vai pegar, copiar o artigo da lei, a gente vai colocar aqui no nosso card e a gente vai omitir os pontos mais importantes daquela lei. Por exemplo, prazos, enfim, uma série de pontos que a banca tem o costume de trocar, de criar outra informação e colocar naquele lugar. Então o card de omissão de palavras é, assim, a melhor forma de estudar lei seca que eu conheço, e vai por mim. Estudar lei seca é importante demais. Mas bora lá, vamos ver como que funciona isso na prática. Então eu tenho aqui um artigo de improbidade administrativa e diz o seguinte: incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades sujeitas à lei da improbidade. Aí aqui, na lei de improbidade, a gente tem várias hipóteses, né? Hipótese de atos que atentam contra os princípios da administração pública, hipótese de enriquecimento ilícito, hipótese de lesão ao erário, e normalmente as bancas elas costumam colocar ali uma hipótese e dizer que é de outro tipo. Então aqui eu também omiti de qual tipo é esse artigo, entendeu? Então depois que tu responde mentalmente esse teu card de omissão de palavras, mais uma vez, tu clica em mostrar a resposta e daí tu verifica se tu acertou. Se tu tiver acertado, você clica em bom. Se tu tiver errado, você clica em de novo. Ó, tu pode perceber que aqui eu já revisei uma ou duas vezes esse flashcard e ele vai ser mostrado para mim, se eu tiver acertado, só daqui 11 dias. Então tu percebe como que vai funcionando. Tem flashcards aqui que eles já estão bem maduros, eles vão aparecer para mim daqui 2 meses, 4 meses, 8 meses. Você consegue setar um limite máximo, por exemplo. Eu não quero que os cards mais maduros apareçam, assim, demorem mais de 1 ano para aparecer para mim. Você consegue setar isso também. Você já deve ter percebido que os cards, por padrão no Anki, eles têm um layout bem cru. É uma tela branca e um texto, mais nada. O Anki, ele permite que você customize o layout dos seus flashcards. Se vocês quiserem que eu ensine vocês a criar um layout parecido como o meu, com cabeçalho, campo para pergunta, campo para resposta e também um botãozinho aqui para você adicionar um pequeno resumo. Se vocês quiserem que eu ensine vocês a criar um layout parecido como esse, comenta aí que
eu vou gravar um vídeo ensinando vocês como que faz. Bora voltar aqui, na verdade, clicar em baralho e voltar aqui em propriedade administrativa, que eu esqueci de mostrar para vocês como que cria, né? Você pode lá selecionar onde você quer criar aquele flashcard, né, o teu tópico, e você clica aqui em assunto. Quando você clica em assunto, o que vai ter para vocês é esse tipo de nota aqui, ó, omissão de palavras. Vocês vão clicar aqui nesse campo tipo e vão selecionar omissão de palavras. Aí vocês clicam em escolher. Nesse campo texto é onde você vai colocar, por exemplo, um artigo de lei e vai omitir os principais pontos daquele artigo. Daí você clica em adicionar e pronto, tá feito. Quando você está estudando, revisando o flashcard, nessa tela aqui também tem um botãozinho aqui no canto inferior esquerdo com o nome editar. Você clica nele e aqui, se você percebeu que durante sua revisão que você cometeu algum erro, fez alguma coisa diferente que você não queria, você pode também editar por aqui. É só clicar em fechar que ele já salva automaticamente. Agora, vamos voltar aqui para a tela inicial. Deixa eu minimizar aqui. Bora responder uma pergunta que muita gente tem, que é: eu preciso zerar o meu Anki todos os dias? E a resposta é não, você não precisa. Na maioria dos casos você nem deve. Você deve perceber aqui que eu tenho uma quantidade muito grande de flashcard. Não tem como zerar isso todo dia. O que você tem que fazer é separar um bloco de tempo para tu revisar todo santo dia. Então, se tu estuda todo dia você tem que ter um bloco de tempo só para você revisar. Se você tem, por exemplo, 3 horas para estudar, define ali uma meta. Vou revisar durante 40 minutos. Nesse bloco de revisão que você definiu, você tem que dar prioridade para os cards devidos, que são as cards que estão em verde. Os cards devidos são aqueles que tu revisou eles pelo menos uma vez. E por que tu tem que dar preferência primeiro a esses flashcards? Porque tu dá continuidade àquele processo que a gente falou de amadurecimento. Lembra que quanto mais você acerta um flashcard, mais demora para você ter que revisar ele de novo. Além de você dar prioridade para os flashcards devidos, você também tem que ter uma meta ali de flashcards novos que você tem que revisar todo dia. Daí você pode encontrar um problema. Imagina que você clicou aqui em Direito Constitucional e você quer primeiro revisar seus flashcards devidos para depois tu ir com mais calma ali para os novos. Então, quando tu clica em estudar, tu percebe que nesse estudo tu vai ter flashcards novos e devidos ao mesmo tempo. Então, conforme tu for respondendo, o Anki ele vai te mostrar hora flashcard novo, hora flashcard devido. Uma forma que você tem de primeiro responder os teus flashcards devidos, porque vai ser muito rápido, porque tu já viu aquilo pelo menos uma vez, e aí depois você faz com mais paciência ali os flashcards devidos, você seleciona a matéria ou você seleciona o tópico que você quer estudar. Lembrando que quando você seleciona um tópico em específico, você estuda só aquilo. Quando você clica numa matéria como um todo, você estuda todos os baralhos, ou seja, todos os tópicos que você colocou dentro daquela matéria. Então, imagina que eu queira revisar somente 50 cartões devidos de direito constitucional. Quando você seleciona direito constitucional, você clica em estudo personalizado. Aqui em estudo personalizado, você vai selecionar essa opção, estudar pelo status do cartão ou etiqueta. E daí você consegue selecionar a quantidade de cards que você quer estudar, no caso é 50, e se é cartão novo ou se é cartão devido. Então, nesse caso aqui que a gente tem muitos cartões devidos e muitos cartões novos, imagina que a minha meta diária é revisar 50 devidos e 20 flashcards novos. Você consegue fazer isso atrás do estudo personalizado. Daí tu seleciona, clica em escolher etiqueta. Eu normalmente não uso etiquetas, vou até apagar essas que eu tenho aqui. E caso você também não tenha, esses campos aqui vão estar todos em branco e não tem o menor problema. Você só precisa clicar em OK e pronto. Selecionou os 20 flashcards devidos que a gente queria revisar. E aí a gente já consegue dar continuidade normalmente na nossa revisão. E quando você terminar de responder todo esse flashcard, aqui vai estar zerado, tá? E essa seção de estudo personalizado, você pode simplesmente clicar aqui na engrenagem e excluir ela. E não vai afetar em nada os meus cards, eles não vão ser excluídos, não vai acontecer nada com eles. Eles simplesmente vão voltar para o seu baralho de origem. Agora, se tu não tem muito tempo para produzir os teus flashcards e tu já quer dar uma agilizada no teu estudo, eu tenho várias matérias já disponíveis, tudo nesse formato que eu te mostrei, de perguntas e respostas bem objetivas e de omissão de palavras. Caso vocês queiram adquirir, vai aí na descrição, porque tá assim, preço
super acessível e normalmente quando você compra uma matéria isolada dessa em qualquer cursinho, cara, sim, mais de R$ 200 só uma matéria. Então dá uma olhada aí na descrição que o valor tá bem acessível. E assim, a qualidade dos flashcards, cara, eu produzi eles pro meu estudo pessoal e assim, tá uma qualidade muito boa, tive muito cuidado e vai lá dar uma conferida que tá muito bacana. Agora bora falar um pouco sobre organização. Como eu tinha mostrado para vocês, para criar um baralho, você clica nessa opção e você escreve o nome da matéria que você quer. Para você organizar, normalmente o que eu faço? Eu estou estudando para Tribunais Regionais do Trabalho, daí eu criei um baralho chamado TRT e criei vários baralhos, cada um para as disciplinas que tem no meu conteúdo programático. Com isso, dentro de cada disciplina, eu criei tópicos, eu criei baralhos com o nome de tópicos. Por exemplo, em Direito do Trabalho, tem aqui 20 tópicos, e cada tópico desse é um baralho, ou seja, tem vários flashcards dentro deles. Como que eu gosto de organizar e que você também pode fazer aí no seu Anki? Criar um card com o nome do seu concurso e dentro dele colocar baralhos com o nome das suas matérias, e dentro da matéria você organiza da seguinte forma: cada tópico vai ser um baralho e você ordena por números. Então na hora que você vai nomear, você escreve 01 ponto, espaço, o nome do tópico. E assim você consegue ter uma certa linha do tempo, né, do que você estudou. Existem alguns tópicos que eles são um pouco maiores e você vai querer dividir ele em mais setores, em mais seções. Então você também pode criar mais baralhos e jogar para dentro deles. Por exemplo, aqui em duração do trabalho, eu criei mais sessões, uma para jornada, outra para hora extra, hora noturna, descanso e controle de jornada. É um tópico bem importante, é um tópico que tem 132 flashcards. Ficou muito boa essa organização aqui, um pouco mais detalhada. E imagine que quando você estiver fazendo questões, você tem muita dificuldade, por exemplo, em descansos, então você consegue fazer uma revisão bem específica naquela dificuldade que você tem. É dessa maneira que eu organizo os meus flashcards e que você também pode fazer aí com o seu Anki. Uma coisa bem interessante que vocês também precisam saber é sobre o botão sincronizar. Eu vou voltar aqui num perfil que está vazio para vocês verem como que funciona. Aqui, quando eu clicar em sincronizar, ele vai requerer uma conta. Você pode clicar aqui e naquele mesmo site que a gente fez download, você consegue fazer um cadastro aqui super simples e gratuito e você loga aqui. Daí você clica em OK e toda vez que você revisar, quando você fechar, ele vai sincronizar, ou quando você clicar aqui nesse botão, ele vai sincronizar com todos os dispositivos que tu logou essa mesma conta. Então imagina que tu tem o Anki no teu computador, no teu celular ou no tablet. Tá em casa, tu revisou ali o teu Anki no computador, fechou, sincronizou, beleza, tá ali no teu trabalho, na hora do almoço, sobrou um tempinho ali ocioso, quero revisar um pouquinho. Abre ali teu celular, pega o Anki e já começa a revisar de onde tu parou, porque ocorreu essa sincronização nos teus dispositivos. E tudo isso, mais uma vez, de maneira gratuita, né? Uma curiosidade bem legal é que a palavra Anki, ela é a pronúncia de uma palavra em japonês que significa memorização. Então, percebe como que essa ferramenta, ela foi construída, ela foi desenvolvida exatamente para fazer com que você consiga memorizar um grande volume de informações. Então, por isso que o Anki é super indicado para quem estuda para concurso público, porque a gente tem um conteúdo programático muito grande, a gente tem que saber ali conteúdo do início ao fim do edital, a gente tem que ter tudo isso ali um pouco fresco na cabeça, para quando a gente olhar uma questão, a gente lembrar que a gente estudou isso e a gente conseguir discernir o que está certo e o que está errado. E o Anki é a ferramenta que vai fazer com que tu memorize demais o conteúdo do teu edital. E agora que tu aprendeu como que funciona o Anki, como que cria e organiza os teus flashcards, tu precisa entender, saber quais que são as melhores configurações para tu fazer no teu Anki, que vai acelerar a tua revisão e vai fazer com que tu consiga memorizar de maneira mais eficiente o conteúdo do teu edital. Então, foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui, te ensinando as melhores configurações e te mostrando as melhores extensões que você pode colocar no seu Anki, que vai fazer toda a diferença no teu estudo. Então vai lá, clica aí no card ou vai na descrição e assiste esse vídeo agora, porque vai te ajudar demais.